Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o Projecast, o podcast da Projic, em uma edição mais que especial em parceria com a ABRH Santa Catarina, produzida diretamente do Concar, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. Bem, no episódio de hoje a gente vai falar sobre saúde financeira. E como que a saúde financeira das pessoas colaboradoras impacta nas suas produtividades, impacta até no próprio lucro da empresa. E para conversar comigo sobre, eu recebo o Thiago Godoy. Thiago, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Prazer é meu estar aqui, obrigado pelo convite. E Thiago, eu já quero começar aqui te fazendo uma pergunta que talvez seja a pergunta de milhões. Vamos ver se você vai entregar o ouro já de primeira. Mas por que falar sobre saúde financeira da vida pessoal dentro do ambiente corporativo impacta na jornada da pessoa colaboradora, mas impacta também nos negócios? Essa é uma boa pergunta, talvez ela seja a mais importante, porque quando a gente fala de uma empresa, a gente não está falando de um CNPJ. Uma empresa são muitos CPFs. Uma empresa boa precisa de pessoas boas. Um CNPJ forte precisa de CPFs muito fortes para que ela aconteça, né? E a saúde financeira, ela é o pilar principal que pode estabilizar ou desestabilizar a vida de uma pessoa. E a gente negligencia muito isso. Por quê? Porque falar de dinheiro é um grande tabu. A gente tem dois grandes tabus na nossa sociedade, Igor. O primeiro é a morte, que, convenhamos, não é um assunto legal de se falar mesmo, né? A gente sabe que vai acontecer, mas a gente não quer falar disso. E o segundo é o dinheiro, que todos nós precisamos utilizar nesse mundo que a gente vive e que não aprendemos a usar. A gente passa a vida toda na escola, aprende um monte de coisa para se tornar, fazer uma faculdade, ser um profissional, trabalhar em um lugar, exercer uma profissão, consequentemente ganhar o dinheiro, e a gente não aprende o depois. É igual nos contos de fada, né? Se casaram e foram felizes para sempre. Mas esquece que a vida começa no relacionamento depois que se casa. Então, quando você trabalha, faz dinheiro, né, e não sabe usar esse dinheiro, a chance de você desequilibrar financeiramente é muito grande. E quando você desequilibra financeiramente, e qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer formação, de qualquer renda, pode se desequilibrar. Está se desequilibrando, os dados mostram, 80% da população está endividada. 77% da população sofre com ansiedade financeira, porque a gente não sabe usar o dinheiro que a gente tem. Se o estagiário se endivida e o diretor da empresa se endividam, não está no valor que eles ganham, está em como eles estão usando esse dinheiro. E se eles usam mal, eles vão ter problema de saúde mental, porque a ansiedade começa a vir uma bola de neve, dorme mal, se alimenta mal, trabalha mais, dorme menos e trabalha mais, o dinheiro vira, né, uma coisa maior do que ele deve ser, e a pessoa está preocupada com o dinheiro enquanto ela deveria estar preocupada com, né, deveria estar preocupada, entre aspas, deveria estar olhando para a vida dela de uma maneira mais ampla, e o dinheiro ser uma ferramenta para ajudar ela. Então, quando uma pessoa está desequilibrada financeiramente, não é só a produtividade no trabalho que vai ser afetada, é o relacionamento na casa dela, com a família dela. É o relacionamento dela com o autocuidado dela. O tempo que ela precisa usar para dormir, para se alimentar bem, para poder fazer uma atividade física. Consequentemente, obviamente, a produtividade no trabalho vai cair, e tem muitos estudos que mostram isso, inclusive. Excelente, excelente. Eu acredito que um ponto trazendo aí para o popular é você tá trabalhando para viver ou vivendo para trabalhar. E aí eu acho que entra aí um X da questão muito importante, porque claro, as pessoas quando buscam um emprego, elas buscam obviamente por conta do salário, os boletos estão aí para serem pagos, mas isso não significa que o dinheiro vai movimentar, vai ser o único motivador dessa pessoa de sair da sua casa, de abdicar do tempo de vida dela para se dedicar à empresa. E esse é o que as empresas têm sentido mesmo, de tipo, não adianta eu oferecer um melhor salário se eu não estou propondo um ambiente saudável para essas pessoas. E aí, eu queria que você contasse pra gente, quem está acompanhando aí, como que é a emoção financeira
primeiro, o que seria essa emoção financeira, inclusive, Legal. que é o título, né, do seu livro. Uhum. O que seria essa emoção financeira e como que ela se aplica no dia a dia corporativo para quem tá nos acompanhando ter uma noção prática, na realidade, dentro desse mundo de RH, de gestão de pessoas? Legal. Vou compartilhar, até inclusive tá nesse livro, tem 85 referências acadêmicas aqui nesse livro, e uma delas é a pesquisa anual da PwC, da Price, que é a consultoria internacional, que fala sobre a produtividade no trabalho, o bem-estar financeiro dos colaboradores e o quanto isso afeta as empresas. Então, eles estão medindo todos os anos, já há 11 anos, e só piora. Um colaborador endividado, ele tem 3 horas no mínimo por semana perdidas tentando resolver o problema financeiro dele. Uma pessoa endividada no trabalho, ela tem muito mais chance de estar buscando outro trabalho, porque ela culpa o local que ela trabalha que não valoriza ela e o dinheiro que ela recebe é insuficiente. Essa é a principal preocupação. O estresse financeiro leva uma bola de neve de coisas, como a gente já falou. E de onde vem isso? Porque se a gente pega, e isso foi objeto de estudo do meu mestrado, que eu trago aqui vários insights que eu tive nesse estudo. Se a gente está falando que o estagiário se endivida, mas tem estagiário que não se endivida, e o diretor da empresa se endivida, mas tem diretor da empresa que não se endivida, qual que é a questão que faz uma pessoa de mesma renda que a outra se endividar e a outra conseguir levar a vida numa boa? Quais são os fatores que a gente consegue medir, né, que são fora de externalidades? Tive uma doença na família, tive um gasto que realmente complicou minhas finanças, coisas mais do comportamento dela. De onde vem isso? Vem da emoção. Por quê? Porque todo processo de decisão na nossa vida, ele não é só, a decisão é só a ponta do iceberg. Quando a gente fala de uma pessoa endividada, a gente está falando o quê? Que ela teve decisões financeiras que foram contra as possibilidades dela. Porque uma pessoa que está endividada, ela não está bem, concorda? A não ser que ela está financiando um imóvel, aí é diferente, não é um endividamento, é um financiamento. Uma pessoa que se endividou no cartão de crédito e está ali, né, se foi alguma coisa que estava no controle dela, ela gastou mais do que ela devia, comprando alguma coisa, tentando adquirir um produto que ela não planejou e ela não se organizou, alguma coisa está precisando ser mudada nela. O que está sendo feito de errado? A decisão. A decisão dela está desequilibrada com o que deveria estar. O que está faltando aqui? Está faltando ela ter um conhecimento, um autoconhecimento da condição dela e com esse autoconhecimento ela ter decisões que são, né, coordenadas, que são alinhadas com o que ela já conhece da vida dela. Voltando no processo de decisão, é um iceberg. Então você tem a decisão na ponta, é só o sintoma. É o sintoma, a gente tem que parar de tratar sintoma. Não dá para você mudar uma decisão assim. É igual você ficar tomando remédio para febre sem descobrir a origem da febre. A decisão é só o sintoma. Você decide errado, como é que você muda a decisão? A decisão, ela é uma consequência de um pensamento. Você está pensando alguma coisa, decidiu por conta desse pensamento. Esse pensamento vem, né, ele vem debaixo, né, de um comportamento. Né? E o comportamento vem debaixo de um sentimento. O sentimento vem debaixo da emoção. A emoção não é igual ao sentimento. A emoção é como você está absorvendo as coisas, como você está tratando do que acontece com você. Não se fala isso? Sim. A vida é o que a gente faz com o que acontece com a gente. A emoção é o primeiro sentimento que a gente tem. Um animal tem emoção. O animal tem sentimento? Não, porque o animal não consegue racionalizar o que ele está sentindo. E o que o ser humano faz? Ele está sentindo uma coisa e ele pensa, poxa, estou triste. Mas ele não está se aprofundando na inteligência emocional. Ele está pensando, eu estou triste, mas na verdade ele está frustrado. Por que você... Dá um exemplo aqui. Por que você está frustrado? Alguma coisa aconteceu com você que está fazendo você estar frustrado. Aí essa frustração, que você nem sabe nomear ela, você chama de tristeza, né? Então você nem entende o que está acontecendo, vai levar você a ter pensamentos, né, que vão te desvalorizar. Esses pensamentos de desvalorização vão te levar a ter comportamentos que não são saudáveis. Por exemplo, passear no shopping. Por exemplo, comprar muito chocolate.
Eu adoro chocolate, tá, gente? Mas todo mundo, estou exemplificando aqui, porque todo mundo tem, isso é do dia a dia, do cotidiano. Quando você não tem uma clareza de onde você quer chegar, você não tem um objetivo, você vive no piloto automático, você vive no dia a dia. E o que acontece com a sua vida financeira? Você vai, sem entender as emoções, sem entender os sentimentos, sem entender os pensamentos com clareza, você vai ter comportamentos que estão desalinhados. Aí o que vai acontecer? Você vai tomar decisões erradas. E ao invés de você pegar o teu dinheiro e separar uma parte, e investir no seu futuro e conquistar coisas, você vai comprar coisa que está na promoção. Porque você não está nem entendendo que o seu problema não é o dinheiro. O seu problema é alguma coisa que está atrás dela. E como é que você... Bom, beleza. Jogou essa bomba aí. Como é que você melhora isso? E eu trago isso nas minhas metodologias, nas minhas formações, nos meus workshops, e trago aqui no livro também ferramentas práticas para você conseguir, primeiro, e eu vou mostrar aqui até na imagem aqui, passar por um processo de 3 etapas que eu chamo de montanha dos 3 altos. O que é a montanha dos 3 altos? Para você conseguir mudar a decisão, como eu falei, você tem que mudar a origem, você tem que mudar o porquê. Você não pode mudar só a ponta, né? Porque se você mudar só a ponta, você vai estar tomando remédio para febre. E aí você vai tomar remédio para febre, nossa, passou a febre, mas ela vai voltar. Porque você não tá tratando a infecção. A infecção não é a febre, né? Então o seu comportamento errado não é a infecção, não é o problema. O seu problema está dentro de você. O autoconhecimento é a primeira etapa. Então são 3 etapas da montanha dos 3 altos aqui, ó. Autoconhecimento, autorresponsabilidade e autocontrole. Então eu tenho metodologias aqui que você vai se conhecer. Quem sou eu? O que eu quero da minha vida financeira? Qual que é o meu perfil financeiro? Eu tenho aqui os avatares financeiros, que é um teste que eu faço com avatares financeiros para você saber qual que é o seu avatar. Aí você faz, responde as perguntas e aí você descobre o seu avatar. Você pode ser coruja, gato, cachorro, ovelha, urso. Tem os avatares aqui, claro, são animaizinhos fofos, mas tem uma descrição aqui legal sobre o seu perfil, para te dar uma clareza. Cara, como é que eu me comporto com o dinheiro? Quais são minhas crenças financeiras, que eu nem sabia que eu tinha. Excelente, excelente. E a emoção financeira, a gente consegue, óbvio, né, que o objetivo da emoção financeira é você encontrar um equilíbrio entre os momentos de querer gastar, de estou triste e vou comprar essa coisa mesmo não precisando, e também de planejar, quero fazer daqui 1 ano uma viagem especial com a minha família, e você fazer esse planejamento financeiro. Então o equilíbrio entre essa compulsão, esse planejamento e tudo mais. Existe uma base que você possa compartilhar com as pessoas que estão nos acompanhando para que elas encontrem esse equilíbrio da emoção financeira e principalmente como que hoje essas emoções financeiras, esse equilíbrio da emoção financeira pode fazer parte do meu dia a dia, nas minhas escolhas, no meu planejamento para o futuro. Perfeito. Por que a montanha dos 3 altos é autoconhecimento, autorresponsabilidade e autocontrole? Porque já foi comprovado que para a gente mudar decisão, para a gente mudar comportamento, mudar hábito, a gente precisa vislumbrar aquilo ali dando benefício para a gente. O nosso cérebro tem muita dificuldade em ver qualquer coisa que não dê benefício no curto prazo. Ou, em outras palavras, a gente vê muito valor no que dá benefício no curto prazo e quase nenhum valor no que vai dar benefício no longo prazo. E aí, o que ajuda você a tomar decisões para o longo prazo? É você ter uma visão do que você quer lá na frente. Então tudo que remete a isso, tudo que remete a esse exercício de visão, te ajuda a ter, primeiro, autoconhecimento, entender onde eu vou. Autoresponsabilidade é o quê? É você entender assim, qual que é o meu comprometimento com isso? Porque se você não for a pessoa mais comprometida, ninguém vai fazer por você. Se você continuar tendo pensamentos, e eles vêm, né, de vitimismo, de delegar o problema financeiro de você para alguém, a gente tende a fazer isso, né? Se você não conseguir colocar isso no eixo, você vai continuar dando desculpas para o que está acontecendo. E aí vem a terceira coisa, que é o autocontrole. O autocontrole, Igor, é o seguinte: não existe autocontrole futuro. Não existe autocontrole amanhã. Não existe autocontrole na semana que vem, na segunda-feira que vem. Só existe autocontrole agora. E é isso que a gente não se dá conta. A gente fala, vou fazer. Eu vou começar o regime, vou começar a poupar.
E não existe autocontrole futuro. E mais, o autocontrole que você teve hoje, não necessariamente você vai ter amanhã. Então, esse é um exercício de balança, de equilíbrio, aonde você vai entender o que você quer e vai separar o seu dinheiro para esses prazos. E aí, de forma prática, é o seguinte. Beleza, eu tenho minhas contas que eu tenho que pagar, tenho meus objetivos, meus compromissos aqui, não posso ficar devendo. E eu tenho meus objetivos lá na frente que dependem do meu dinheiro de hoje. Porque a viagem que você vai fazer para o exterior daqui a 5 anos é com o dinheiro de hoje que você começa a fazer essa viagem. Se você não fizer isso, você vai ter que pegar o quê? O empréstimo, vai ter que parcelar no cartão tudo e vai ficar jogando lá para frente, como a maioria das pessoas faz. Então, olhar para isso e fazer esse exercício é o seguinte: beleza, eu paguei minhas contas, agora eu vou pegar o dinheiro, o que eu estabeleci, 300, 500 reais, o que eu puder colocar, e vou já colocar ele lá na frente. Agora eu vou viver o hoje, o meu dia a dia. Eu posso torrar esse dinheiro que sobrou, mas eu já fiz meu dever de casa e ele já está direcionado para os meus objetivos. E mais ainda, não é só conquistar coisa, não é só comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem. Isso é muito legal. Mas o problema maior é quando você olha para a sua vida financeira e chega numa certa idade, está com um custo de vida muito equivalente ao que você gera de renda. E aí você tem que manter aquela energia de trabalho que você já não, às vezes não está mais naquela vontade, porque você depende desse custo de vida aqui. Se você fizer um dever de casa hoje, 1, 2, 5, 10 anos, você já tem uma reserva suficiente para que você possa ter escolhas profissionais desse lado aqui. Para chegar numa certa idade e dizer assim, não, eu não quero mais estar nesse emprego porque é tóxico. Eu não quero estar fazendo isso aqui mais, a gente já encheu o saco de fazer isso aqui. Acontece, não é? Ninguém tem obrigação de fazer. Então, como é que eu posso fazer uma transição de carreira? Poxa, mas se eu preciso dessa renda aqui, e se eu fizer transição, eu vou ganhar menos. Mas se você tiver uma reserva desse lado aqui, eu posso optar. Né? Então, o dinheiro te dá a capacidade de escolher. O dinheiro te dá a capacidade de ter mais controle do seu tempo. Porque é muito triste quando você precisa faltar a apresentação da sua filha na escola porque você tem uma reunião que é imprescindível e você tem que estar lá. E você não pode estar na reunião na apresentação da sua escola. Qual que é mais importante? A reunião do teu trabalho ou a apresentação da tua filha que você vai ver 3 ou 4 apresentações na vida dela, depois nunca mais? Então, assim, é sobre isso. É sobre decisões. E a gente precisa olhar para isso hoje e fazer o dever de casa hoje, porque senão a gente só vai postergar, empurrar e justificar quem não tem culpa. Que não é, né? Quem só tem culpa é você, não tem outra pessoa. Excelente. Thiago, queria agradecer demais a sua participação aqui no podcast. Agradeço. Aproveita aí para se despedir do pessoal, fazendo aí um merchan do seu livro, pô. Pois é, onde gente, que eles compram e tudo legal. mais. Obrigado, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Igor. O livro eu lancei há quase 3 meses pela editora Gente, ele já está na 2ª edição, já é best-seller, entrou na lista de best-seller da Publish News e da Veja. E esse livro ele está, então, disponível no meu link do Instagram, que é o Papai Financeiro, @papaifinanceiro é meu Instagram. Tem um link lá para você comprar, com o amuleto, inclusive, se você quiser, assinado, autografado com o amuleto. Ou pela Amazon também, tem na Amazon, tem nas livrarias, está disponível aí nas livrarias do Brasil todo. E aqui tem, um conteúdo prático, mas baseado em ciência para você progredir, se conhecer e olhar essa vida financeira para uma outra vertente, para uma outra ótica. Sem coisas técnicas, sem coisas difíceis de investimento, para você ter uma vida financeira mais saudável. Excelente. O recado tá dado, a gente fica por aqui. Até lá você pode consumir os conteúdos da Prodigy através do blog endomarketing.tv. E a gente volta a se encontrar no próximo episódio aqui do Prodigcast, nessa edição especial do Concar. Valeu, gente. Tchau, tchau.